Não tem descanso. Quarta e domingo, o São Paulo volta a jogar nessa quarta-feira contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro e você vai conferir todos os detalhes aqui no pré-jogo junto comigo. Espero vocês depois da vinda. São Paulo! São Paulo! Eu vou lá no Morumbi! Salve Tricolor, salve Tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fiat. Meu nome é Adalto Farias. Pré-jogo de São Paulo e Grêmio que jogam amanhã, quarta-feira, às 21h30, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo embalado, 4 jogos sem perder, brigando por uma possível classificação no Campeonato Paulista. E vem aí, né, com 4 pontos no Campeonato Brasileiro. Fez uma grande estreia contra o Flamengo e arrancou o empate na Vila Belmiro. Ficou aquele gostinho que o São Paulo poderia conseguir um resultado melhor. Mas o São Paulo, né, não podemos negar, começa bem o Campeonato Brasileiro. E quem sabe amanhã, mais uma vitória contra um Grêmio para embalar de vez esse time do São Paulo. Sem mais delongas, vamos começar primeiramente com as temporadas de São Paulo e Grêmio e vamos conversar com o time de Luiz Castro, que vem ao Morumbi enfrentar o São Paulo, também embalado, empolgado, com seu grande artilheiro Carlos Vinícius, artilheiro do Brasil nesse começo de temporada, tem 9 gols já na temporada, nem começou, tem 1 gol por jogo. Vamos ver a temporada do time de Luiz Castro aí na tela para vocês. Números do Grêmio na tela, são 9 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. Fez 21 gols, sofreu 11, está classificado nas semifinais do Gauchão. É 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Lembrando que teve um jogo, né, com 8 gols contra o Botafogo, 5-3, na qual o Carlos Vinícius se tornou, inclusive, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. E ele é o destaque aí na tela. São 21 gols em 23 jogos pela equipe do Grêmio. Vive grande fase e, nesse momento, é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Fica aí comigo que você vai ver daqui a pouquinho. Vamos aos números do São Paulo aí na tela para vocês também. O Tricolor também tem 9 jogos, são 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Fez 12 gols, sofreu 13. 8º colocado no Campeonato Paulista, a última vaga que dá direito à classificação, é 6º colocado no Campeonato Brasileiro. Tem Jonathan Calleri, que também volta aí a ser importante para o São Paulo, artilheiro da temporada do Tricolor. Tem 4 gols depois daquele longo período fora, né? Da temporada de 25 por conta do LCA que ele teve. Jonathan Calleri volta e volta a ser importante, é o artilheiro da temporada nesse início de 2026. Bom, São Paulo e Grêmio também é um clássico antigo, né? Um jogo de extrema tradição, já teve final de Campeonato Brasileiro, jogos de Copa Libertadores, decisões em Copa do Brasil, enfim. São Paulo e Grêmio já jogaram muitas vezes. Vamos aos números históricos entre São Paulo e Grêmio aí na tela para vocês. 109 jogos entre São Paulo e Grêmio. São Paulo venceu 42 vezes, o Grêmio 37, são 30 empates. O São Paulo fez 135 gols, sofreu 120. Nos últimos 10 jogos, o São Paulo leva vantagem. Tem 5 vitórias contra 4 apenas do Grêmio e apenas 1 empate. Lembrando que o Grêmio não vence o São Paulo dentro do Morumbi desde 2013. Então amanhã o Grêmio tem um tabu de 13 anos e se Deus quiser a gente vai manter mais um aninho aí. São Paulo vem de vitória contra o Primavera no final de semana, mas num sufoco danado, né? O Grêmio entrou ali com um time meio misto, São Paulo tomou 1-0 do Primavera, aí ele teve que colocar a cavalaria no segundo tempo, São Paulo conseguiu a virada dentro do Morumbi com mais de 37 mil pessoas. Para amanhã parece que vai ter algumas modificações pro time, dado que o torcedor de São Paulo vaiou e vaiou muito na descida do intervalo, o Crespo vai com o time aí, acho que mais parrudo para enfrentar a equipe do Grêmio e mais ofensivo também. Pelo menos as preliminares indicam isso. O Grêmio também vem de vitória, 1-0 contra o Novo Hamburgo no final de semana. E o Luiz Castro deve trazer força máxima do que tem à disposição para enfrentar o São Paulo. Vamos às prováveis escalações aí na tela para vocês. O Grêmio deve ter Everton no gol, contratação recém-chegada ao time gaúcho. Vindo do Palmeiras, deve ser o camisa número 1. A lateral direita deve ser preenchida por João Pedro, voltando ao time titular. O miolo de zaga formado por Wagner Leonardo e Fábio Balbuena. A lateral esquerda deve ter Marlon. Os dois volantes, lembrando que o Grêmio joga num 4-2-3-1, Arthur e Eric Noriega, o peruano, que também é titular da equipe gremista. Aí o trio ali que joga atrás do Carlos Vinícius deve ter TT, que também chegou nessa temporada, ele que já tinha jogado no Grêmio, rodou alguns clubes na Europa e retornou ao futebol gaúcho. Edenilson, o homem tem uma dúvida entre o Edenilson e o William, mas os jornais lá do Sul deram o Edenilson como possível titular. E o Amuzu deve ser o homem aberto pela esquerda, o Carlos Vinícius, como a gente falou, artilheiro do Campeonato Brasileiro e artilheiro do Brasil nesse início de temporada, o centroavante, ele que tá cheirando o gol, a bola bate nele dentro, como a gente falou, são 21 gols em 23 jogos, o técnico é Luiz Castro, o português, aquele mesmo que dirigiu o Botafogo em temporadas anteriores.
Já o São Paulo deve vir, né, com alterações, como a gente falou, deve ter Rafael no gol, Alan Franco, Arboleda e Sabino. Arboleda e Sabino voltando ao time titular. Mike também deve ser titular pela direita. Lembrando que o Lucas Ramon estreou bem no último sábado contra o time do Primavera. Ele teve pouquíssimo tempo ali, né, 20 minutos, mas fez muito mais do que o Cedric fez durante o jogo todo. Aí o trio, que aí existe uma dúvida. Acho que Danielzinho e Marcos Antônio devem ser titulares. Alguns portais estão dando o Lucas como titular, mas existe uma dúvida, pode ser o Bobadilha também que comece o jogo. Eu tenho comigo que o Bobadilha deve ser o cara que começa a partida, já que o Lucas jogou praticamente o jogo todo no último sábado, no campo pesado, não acho que o Crespo vai utilizá-lo. Mas, enfim, deve ficar como opção para o segundo tempo, foi o time, inclusive, que o GE trouxe, né? Na lateral esquerda deve ter Enzo Dias à frente, Luciano e Jonathan Caleri, acho que esse daí não tem dúvida, são dois jogadores que entraram no segundo tempo, então devem começar a partida contra a equipe gremista. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Confira aí os detalhes, aonde vai passar, o horário, enfim, tudo aí na tela para vocês. Jogo no estádio do Morumbi, às 21h30. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão em rede aberta da Globo, do GETV e para quem tem a assinatura do canal Premier também passará nesse canal. Mas já fica o convite, abaixa o som da TV e vem torcer com a gente. Amanhã estarei ao vivo no canal Tricolor e Fete, fazendo a narração junto com vocês aí, torcendo pelo nosso Tricolor. Então já fica o convite aí para baixar o som da TV e vir torcer comigo a partir das 21 horas. Bom, jogar com o Grêmio nunca é fácil, vai ser um jogo complicado pro São Paulo, jogo válido para a terceira rodada. O Grêmio tem uma vitória e uma derrota, visitou o Fluminense na primeira rodada no Maracanã, acabou perdendo o jogo e fez um grande jogo contra o Botafogo e vem enfrentar o São Paulo no Morumbi. O São Paulo que vem tentando melhorar com o Crespo, né? Ainda acho que o Crespo tem extraído muito pouco o futebol desse elenco do São Paulo, mas é o que a gente tem pela frente, é o que a gente, né, vai ter que conviver. Não acho que o São Paulo deve trocar de técnico, mas a gente aqui tem que fazer e continuar fazendo a cobrança em cima do treinador de São Paulo, que no sábado tomou sufoco de um time sem divisão dentro do Morumbi com 37 mil pessoas. Enfim, o Crespo ainda não conseguiu achar um jeito do time jogar. O elenco é muito desequilibrado, né? São Paulo tem jogadores... Eu acho até um time competitivo, esse time que vai jogar amanhã, ainda mais se tiver com o Lucas, né? Talvez o melhor São Paulo que a gente tem. Aí existe uma dúvida, talvez o Lucas Ramon consiga tomar um pouco dessa posição ali pela direita, mas do resto é o que o Crespo tem de melhor aí, né, dentro desse elenco, né? Ainda com jogadores fora, como Ian Francisco, né, André Silva, que podem melhorar um pouco da qualidade das reposições, mas é um time muito desequilibrado, perde muito, principalmente nas trocas e no meio, né? Sem o Marcos Antônio, São Paulo fica sem criatividade nenhuma e é o principal calcanhar de Aquiles desse time tricolor. Bom, vamos conferir a rodada também do Campeonato Brasileiro, todos os jogos aí na tela para vocês. Rodada começa hoje, às 21h30, com Vitória e Flamengo lá no Barradão. Amanhã, às 19 horas, temos Mirassol e Cruzeiro e Chapecoense e Curitiba. Às 20 horas, Atlético Mineiro e Remo lá na Arena MRV. Às 21h30, 2 jogos, Vasco e Bahia e também São Paulo e Grêmio, que você vai acompanhar aqui com a gente. Na quinta-feira, Atlético e Santos jogam às 19 horas. Às 19h30, o clássico carioca Fluminense e Botafogo. Mais tarde, um pouquinho, Corinthians e Bragantino jogam às 20 horas. E fechando a rodada na quinta-feira, às 21h30, com o jogo de futebol em Porto Alegre, Internacional e Palmeiras. São só 2 rodadas ainda, mas vamos conferir também classificação atualizada aí na tela para vocês e a artilharia e assistências do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem a liderança de Red Bull Bragantino. Meu amigo Marcão deve estar muito feliz lá, é o único time 100% do Campeonato Brasileiro. Aí, vários times com 4 pontos, né? Tem aquela questão do saldo, enfim. O Palmeiras é o segundo colocado com 4 pontos. E aí vem Chapecoense, Mirassol, Fluminense, Bahia e São Paulo. A 8ª posição vem com os times com 3 pontos, né? O Botafogo é o 8º colocado, o 9º o Grêmio, o 10º o Atlético Paranaense. Vamos à segunda parte da tabela, que tem ainda com 3 pontos Curitiba e Vitória. Com 1 ponto apenas, com o 13º colocado, o milionário Flamengo tem 1 ponto. O mesmo número de pontos de Atlético Mineiro, Vasco, Internacional, Santos e Remo. Lembrando que Santos e Remo já estão na zona de rebaixamento. O Corinthians, que tem um jogo a menos, ainda não jogou a segunda rodada, né? O Cruzeiro ainda não pontuaram no Campeonato Brasileiro. A artilharia do Campeonato Brasileiro tem 2 jogadores na liderança, Carlos Vinícius, que enfrenta o São Paulo amanhã do Grêmio, e também o Danilo, do Botafogo, grande volante da equipe carioca, que também tem 4 gols em 2 jogos. Jean Carlos, da Chapecoense, é o terceiro com 2 gols. Aí tem uma lista com vários jogadores com gol. A gente trouxe aí os do São Paulo por enquanto, Luciano, Danielzinho e Jonathan Caleri. Já as assistências tem a liderança de Andréas Pereira, também surpreendente, já com 4 assistências. Ele que fez 3 assistências somente no jogo contra o Vitória, no qual o Palmeiras acabou goleando o time baiano por 5-1. Em segundo lugar temos Eric, Alexander Barbosa e Amuzuki, também em frente ao São Paulo, ambos todos com 2 assistências. O São Paulo também tem 2 jogadores com assistência, Enzo Dias e Lucas aí na tela para vocês.
Torcedor de São Paulo, principais informações atualizadas aí para você se orientar, para quem vai ao Morumbi amanhã, jogo às 9h30 da noite, né? Horário ruim para quem vai ao estádio, porque acaba tarde para pegar metrô, enfim. Mas todas as informações aí colocadas para vocês. Vamos ver como é que o Crespo vai jogar amanhã, né? Espero que esse time fique mais leve realmente, mas ele não abre mão dos 3 zagueiros, né? Eu acho que o São Paulo perde muito, principalmente jogando no Morumbi, vai enfrentar o time do Grêmio, né, que não é um primor técnico, mas aí começa a temporada também, né, com um ataque bem positivo, fazendo um bom campeonato gaúcho e fazendo um grande jogo contra o Botafogo dentro de casa. Veremos amanhã no Morumbi, o São Paulo precisa vencer, é muito importante pontuar nesse início de temporada, aproveitar que o time está um pouco mais embalado, aproveitar o apoio da torcida, mais de 30 mil ingressos já foram vendidos, então teremos aí um bom público contra o Grêmio amanhã no Morumbi, e vamos ver se o Crespo aí consegue arrancar alguma coisa que ele não conseguiu no último sábado. São Paulo venceu mais por sorte do que por juízo ou incompetência dos jogadores do Primavera, né? O tal do Renato Viche lá que acabou dando uma cotovelada no Luciano dentro da grande área e o resultado acabou caindo do céu ali no colo do São Paulo, que estava tomando um sufoco e quase no final ainda, se não é o Rafael, o São Paulo teria tomado um gol de empate. Enfim, espero que o São Paulo tenha boa sorte. Mais uma vez fica o convite para você vir acompanhar amanhã a partir das 21 horas comigo, São Paulo e Grêmio, que vão jogar lá no estádio do Morumbi. Eu vou estar na narração aqui ao vivo. Beleza? Nos vemos amanhã então às 21 horas. Meu coração tem 5 pontas e 3 coisas, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo, tchau.